Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times e do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso. Terminou a 18ª rodada do Brasileirão 2019. Falta agora apenas mais uma para terminar, chegar ao fim, o primeiro turno do Brasileirão. Não tem disputa de campeão, não tem nada, vai ser simbólico, porque teremos o jogo, coincidentemente, do líder contra o vice-líder nessa 19ª rodada, que será entre Flamengo e Santos. Mas título mesmo primeiro turno não se tem mais, porque é pontos corridos. Eu resenho com Magalhães, como todos sabem, como de costume, vem fazer o resumão, o resumo do que aconteceu na rodada do Brasileirão, especificamente nessa 18ª rodada. Que aconteceram algumas coisas, olha... Todo mundo já sabe de algumas coisas que eu vou falar aqui, que já encheu o saquinho e vai encher muito, que é o tal do árbitro de vídeo, o tal do VAR, que dá vontade de VAR, pontinho, 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 lances de pênalti muito complicados, porque aí vem aquele papo de quem quer defender, mas é uma questão de ponto de vista. Pô, cara, mas na boa, esses critérios, critério tá dando margem para você imaginar outras coisas piores. Então vamos lá, galera. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, coloque o seu comentário, ative a notificação. Não esquecendo, estamos no YouTube, Facebook e no Instagram. Galera, vou avisando aí, se vocês escutarem um barulho muito alto, que não seja só a minha voz, é que tem uma obra do lado da minha casa, estão cortando o piso, estão fazendo uma barulheira danada. Olha, eu acho que vai começar agora o barulho, ó, que eu estou falando. O cara está cortando o piso, estão fazendo um barulhão danado, vai atrapalhar muito aqui o vídeo. Mas eu tenho que fazer o vídeo, então eu peço que vocês tenham essa paciência, que também não posso pedir para o cara parar a obra, né? O cara está ali trabalhando, está ganhando o dinheiro dele, então a gente não pode atrapalhar o ganha-pão de ninguém, não seria justo e nem direito meu. Então vamos lá, galera. Tivemos Vasco 0, Bahia 2. Bahia, 8 jogos aí sem perder, deslanchando na tabela, subindo. Bahia encontrou um jeito de jogar, independente de agradar alguns ou não. Como eu já falei aqui, de vez em quando eu não me agrada o estilo do Bahia jogar. Aí alguns vêm com a justificativa, porque tá jogando fora de casa, tem que fazer ponto. Eu até aceito, mas é uma questão de gosto. Mas o que vale é os pontos. O que vale é os pontos. E o Bahia vem fazendo pontos seguidos. São 8 jogos sem perder. Então o Bahia está numa crescente. Parabéns ao Bahia por essa crescente sensacional, aos jogadores, à torcida e ao treinador do Bahia. Vem numa crescente. É um time ali que a gente espera que mantenha e brigue por uma vaga na Libertadores. O Vasco é o que o Vanderlei já falou. Não tem jeito, esse é o campeonato do Vasco. Ganha, perde e vai sofrer até o final. A sorte dos vascaínos é que o treinador é consciente disso. E a torcida também tem que ser consciente disso. Esse é o time do Vasco. Sobe, desce, ganha, perde 2, ganha 2, empata 1. Vai sofrer até o finalzinho. Não tem jeito. É sofrimento. A torcida do Vasco tem que estar sempre com remedinho de pressão, calmante, que vai ser assim até o final. Tivemos Corinthians 2, Ceará 2. Treinador do Corinthians espinafrou por causa do segundo tempo. Bom, boa parte disso é culpa dele. Outra parte é dos jogadores. Ele está tentando, eu sinto, e dá para perceber que ele está se esforçando para fazer um time ofensivo, para fazer um time para frente. Porém, nitidamente, o Carille tem dificuldade de se desgarrar do estilo dele, que é aquele time mais atrás, que funcionou durante
O cara é um fenômeno, né? O cara chegou, ninguém conhecia, aí já saiu ganhando tudo, paulista, brasileiro, pá, coisa e tal, com esse esquema. Que pelo andar da carruagem, já está passando o seu tempo, já está muitos jogadores, inclusive jogadores e treinadores, já está dando no saco esse esquema muito atrás, já está perturbando. Um exemplo, a torcida do Palmeiras já se encheu com o negócio do Felipão, saiu e trouxe o Mano. É mais do mesmo. Olha o barulho de novo aí, ó. Olha o barulho de cortando o piso. Não esquente, vai assim até o final do vídeo. Então, a torcida já está enchendo o saco, porque quer um time com gols. E o Corinthians tem essa dificuldade de fazer gols, de criação, faz uma partida muito boa, daqui a pouco dá uma caída, e no jogo contra o Ceará aconteceu isso. Meteu 2-0 no primeiro tempo, jogou bem, no segundo tempo deu uma caída, despencou o nível do Corinthians, tomou 2 gols, sendo um golaço de gol olímpico, que vai ser mais raro a gente ver isso. Gol olímpico, se gol de falta já tá raro, gol olímpico então, vai ser mais raro ainda. Então, quem viu esse gol olímpico, bata a palma e grave o gol olímpico, porque ver outro vai demorar. Vai demorar para você ver um gol olímpico aqui no Brasil. Como gol de falta é uma coisa rara, quando acontece você tem até que fazer um quadro, gol olímpico então, e o Ceará com muita força, muita vontade, foi lá e conseguiu empatar. Então, parabéns ao Ceará. E o Corinthians é aquilo, né, cara? O Corinthians vai... Pô, cara, o Corinthians está tentando, o treinador está tentando melhorar em alguns aspectos, principalmente ofensivos. O cara está tentando, mas pode brigar pelo título, lógico, o Corinthians está lá na parte de cima da tabela, mas é um time que oscila demais. E quando a gente vê a classificação ali, eu vou mostrar o porquê do que eu estou falando, que eu acho meio complicado o Corinthians brigar realmente pelo título por causa da oscilação dele. Simplesmente por causa disso. Tivemos também a vitória do Flamengo sobre o Avaí de 3-0. O Flamengo ganhou com desfalques ali. O Flamengo é líder agora, sem ninguém com a mesma pontuação. O Flamengo está lá na frente, abriu 2 pontos para o segundo colocado, que é o Santos, que vai ter um jogo no final de semana, que o Flamengo pode abrir 5 pontos para o Santos ou ficar 1 ponto atrás do Santos, se o Santos ganhar o jogo. Então, o Flamengo ganhou, jogou bem. Eu vi alguns lances do jogo, o Avaí teve chances até de fazer gol. O Flamengo ainda está jogando um futebol diferente. Por que estão falando do Flamengo? Não estão falando do Flamengo porque o Flamengo está numa fase boa. Não é só por isso. Porque fase boa um monte de time teve. Um monte de time teve. Estão falando do Flamengo por causa do estilo do jogo do Flamengo. Não é pela fase estar boa. Porque fase, vários times. O Cruzeiro no início do ano estava numa fase espetacular. O Palmeiras também, já falaram que o Palmeiras era campeão. O Santos, ou seja, um monte de time já teve fase boa. A fase é do Flamengo. Mas o que está mais chamando a atenção, na maioria, não é só a fase. É a forma que o Flamengo está jogando, que é diferente das demais. Não tem como você falar que não é diferente. Vamos lá. Qual é o time dos 20 times do Campeonato Brasileiro que jogam com 2 atacantes enfiados? Nenhum. Porque todo mundo tem o mesmo esquema. Ou joga todo mundo atrás da linha da bola, saindo no contra-ataque com 2 jogadores abertos pela ponta e um centroavante. Tá jogando sempre com aberto. Todos os times jogam assim com um jogador de velocidade por um lado, velocidade por outro e um centroavante. O Flamengo joga com 2 jogadores enfiados. Bruno Henrique e o Gabigol. Não foi assim que eu estava aí, porque o Bruno Henrique não estava. Mas joga com 2 jogadores na frente. Faz de vez em quando 2 linhas de 4, de vez em quando o Flamengo faz um 3-5-2. Ou seja, é diferente do que os outros times estão falando. Então é por isso que está chamando a atenção, porque é diferente. Não só o momento tá bom, mas a forma de jogar é diferente. E é por isso que está chamando a atenção lá fora. Então o Flamengo é o líder do campeonato e ganhou do Avaí 3-0. Tivemos o Fortaleza perdendo em casa para o Fluminense. O goleiro do Fluminense pegou muito, mas o Fortaleza perde muito gol. E isso faz perder ponto. Fortaleza perde gol de uma... culpa não era do treinador, filho.
O treinador bota o que tem. Os jogadores criam. Mas na hora de concluir, não faz, não pode culpar o treinador. Culpa exclusivamente dos jogadores que perderam o gol. O goleiro do Fluminense fez uma partida espetacular? Fez. Mas não se pode perder tanto gol do jeito que o Fortaleza perdeu. E o Fluminense mudou o formato de jogar, claro, de Diniz com o Oswaldo de Oliveira, mas tem que melhorar muito. Tem que melhorar muito. Mas esse vai ser o campeonato do Fluminense. Como eu falei do Vasco, vai ser o do Fluminense. Vai ser um sofrimento até o final. Então os dois cariocas, Vasco e Fluminense, dão os braços e sofrem junto, para ver se os dois conseguem chegar ao final do ano respirando e continuando na Série A. Não vai ter jeito. Vão sofrer até o final. E o Fluminense assim, vai ganhar uma fora, vai perder em casa, e assim sucessivamente na parte de baixo da tabela ali, porque esse é o momento do Fluminense e do Vasco. O Fortaleza não pode perder esses pontos em casa. Ah, tá jogando com o gigante que é o Fluminense. Tá, mas o Fluminense tá na parte de baixo da tabela, abaixo do Fortaleza. Então tem que fazer o mano de campo. O Fortaleza, a meu ver, deu mole. Internacional de São Paulo. Ah, o São Paulo vem aí de várias vitórias, o Rum vai brigar pelo título, tá dentro da briga pelo título. Bom, o nego já começou a meter o mal no São Paulo de novo. São Paulo tá em construção, filho. São Paulo tem construção. Vai ser uma gangorra o São Paulo. Vai ser uma gangorra. Ah, mudou de patamar com o Daniel Alves, com o Juan Fran. Pô, legal. Ficou, melhorou, vai dar uma melhorada, mas é um time em construção que está oscilando. É igual o líder do Campeonato Flamengo. O Flamengo também está em construção. O treinador chegou há pouco tempo. Ó, o barulho de novo, ó. A serva, a Marquita. O time também está em construção. Também está em construção. Só que está na fase boa. E está oscilando menos. Pelo menos nesse momento, o Flamengo está oscilando menos. E o São Paulo está oscilando muito. Pode brigar pelo título? Pode. Pô, faltam aí 19 rodadas, 20 rodadas. Mas acho difícil. Vai ter que engrenar uma sequência muito boa. Pode acontecer? Pode. Tem jogadores com qualidade para isso. Mas a gente não pode dizer, nunca. Mas o time do São Paulo oscila demais. Mas não é um time ruim, tá? Mas jogou contra o Internacional, com um time reserva do Internacional, com 2 ou 3 jogadores titulares só, e perdeu para o Internacional. E não fez uma partida boa o São Paulo. E o Inter, com o mano de campo, poupando seus jogadores para a decisão da Copa do Brasil, foi lá, fez 1-0 no golzinho de pênalti, lá em casa, e ganhou de 1-0. No final eu vou falar de alguns lances, não dentro desse jogo, mas eu vou falar de pênalti. Esse pênalti aí do jogo do Internacional de São Paulo, eu não me lembro direito, mas não acredito que teve alguma polêmica, porque eu não estou vendo em lugar nenhum, mas eu não tô me lembrando direito do pênalti, como é que foi. Mas o Internacional ganhou e está lá na parte de cima da tabela, e o São Paulo naquela gangorra normal. Tivemos a vitória do Palmeiras sobre o Goiás fora de casa, estreia do Mano Menezes, saiu perdendo de 1-0 e conseguiu a virada merecidamente, porque o Goiás jogou todo atrás no segundo tempo, recuou demais, deu a bola para o Palmeiras, ficou o tempo inteiro atrás e a bola puniu o Goiás. Se o Goiás é um pouquinho mais ousado, não teria perdido o jogo. Mas retraiu todo, ficou todo atrás, abdicou do ataque e o Palmeiras, mesmo não mudando muita coisa ainda, porque não tem como mudar, ele mudou alguns posicionamentos de alguns jogadores, mas colocou um time mais leve. O Mano já colocou um time mais leve no Palmeiras. E o Dudu rendeu muito, porque o Dudu não precisa marcar tanto igual estava marcando com o Felipão. Então rendeu bastante, alguns jogadores apareceram bastante, o Scarpa apareceu, o Scarpa jogando mais pelo lado, não por dentro, o Dudu um pouquinho mais por dentro. O esquema do Mano Menezes que ele colocou em campo, muitas das vezes estava parecido com o esquema do Flamengo. Porque muitas das vezes o Palmeiras estava jogando com o Dudu e o Luiz Adriano enfiado, com 2 atacantes, o que lembra o que o Flamengo está fazendo hoje. Então, algumas vezes deu para lembrar ali. Então o Palmeiras, vai engrenar? A gente não sabe, mas tem elenco para isso. Só que tem que saber usar o elenco, né? Se não souber usar o elenco, também não adianta nada. Tu pode ter os melhores jogadores do planeta, mas se você não souber usar, é a mesma coisa que nada. Então o Palmeiras ganhou de 2-1, ainda bem, um time bom que
é uma fase, que a fase do Palmeiras pode engatar de novo, ele engatar um monte de vitória e chegar ao título, porque tem condição para isso. E o Goiás? A gente sabe, estava jogando em casa, ganhando do Palmeiras, mas abdicar do futebol, da bola, a bola pune. E o Palmeiras ganhou de 2-1. Tivemos aí Grêmio, uma sapatada em cima do Cruzeiro, ganhou do Cruzeiro fora de casa de 4-1. Cara, o Grêmio é aquele time constante. Ah, melhor, quem tá jogando melhor futebol? Porra, bicho, melhor futebol é pra torcida. Quem tá jogando pode estar hoje, amanhã tá outro, sucessivamente. Mas o que falar do Grêmio? O Grêmio é um time que a gente sabe o que pode produzir. Porque já vem produzindo há 2 anos, 3 anos isso. Então a gente sabe o que pode produzir. Então não é nada normal a gente ver o Grêmio jogar bem. Não é nada normal. A gente chama atenção quando o Grêmio joga mal. E não é todo jogo que o Grêmio vai fazer uma partida espetacular, mas tem que fazer uma partida regular. Fazendo regular, chega ao topo da tabela, se focar só no Campeonato Brasileiro, mas tem a Libertadores. Então, o Grêmio fez o que a gente sempre espera do Grêmio, lá do elenco, do conjunto. Agora o Cruzeiro. Amigo, nitidamente, eu venho falando aqui há muito tempo. O Cruzeiro hoje é só o resultado de um monte de coisa errada que a gente vem. Eu falei aqui, eu vou falar de novo. É um monte de coisa errada que se acontece no Cruzeiro, que boa parte da torcida apoiou, e isso de errado não é de 2019, já vem de 2018, mas a torcida apoiou porque ganhou a Copa do Brasil. E muitas das vezes, no início desse ano, quando a gente estava fazendo preparativos aqui no canal, a torcida do Cruzeiro entrava no canal aqui, e eu falei, cara, o Cruzeiro está aumentando o salário, está fazendo e acontecendo para manter jogadores, não vai ter como pagar. O dirigente chegou e falou, não, a gente está gastando mesmo para a gente manter o elenco. Irresponsável. A torcida bateu palma para ele. Hoje a torcida está vaiando, está chamando o time de pipoqueiro, a culpa da dirigente é da direção. Mas lá atrás, grande parte da torcida apoiou. E já estava errado, mas como estava ganhando, agora começou a perder, tá tudo errado. Não, já estava errado lá. Não começou de hoje. E nitidamente, o elenco é rachado. Problema de salário, problema disso, problema daquilo. O elenco é rachado. E nitidamente tem jogadores ali que estão de saco cheio. Estão doidos para ir embora, estão doidos para acabar o ano. E o Rogério Ceni entrou nessa barca. Pela declaração do Rogério Ceni, o que eu entendi, a impressão que dá, que eu estou entendendo, é que ele vai afastar pelo menos a metade. Se a diretoria não der essa moral para ele, ele vai meter a mão no chapéuzinho dele, vai enrolar e falar, pô, brigadão, tô indo. Se eu sou ele, eu faço isso. Porque tem jogadores ali nitidamente que estão jogando contra ele, filho. Estão fazendo só figuração. Tem jogadores ali que estão fazendo figuração. É um time envelhecido, acima da média, da idade. O Mano Menezes, ano passado, já tinha um time acima da média. Ele jogava retrancado porque o time não podia correr muito, porque muitos jogadores acima de 30 anos, acho que quase todos. Esse ano está mais ou menos no mesmo parâmetro, contratou um ou outro ali com a idade mais abaixo, mas você pega os principais, é a mesma coisa. E existem jogadores ali que estão com má vontade, nitidamente. Só a declaração do Thiago Neves, você já vê que estão de má fé. E o Thiago Neves deve ter um grupinho dele, que já deve estar jogando contra o Rogério Ceni. Já deve estar jogando contra. Com certeza já deve estar. Ele sempre puxa o barco, é só você pegar o histórico do Thiago Neves. Pega o histórico dele em todos os clubes. Sempre teve um problema de vestiário com o Thiago Neves. Repara, é só reparar. E não é de hoje. Então, Rogério Ceni deu o seu recado. E o trabalho do Cruzeiro hoje é para sair do rebaixamento. Do jeito que está, vai cair.
Então eu bato palma pro Rogério Ceni e bato palma pra torcida que tá pondo o Rogério Ceni. O Rogério Ceni é o que menos tem culpa. Porque é difícil você montar um time, fazer um time jogar quando o time não quer. Pega a molecada da base, filho. Que a molecada da base vai ter vontade para correr. Porque ele quer se destacar para fazer um contrato bom. Na boa, experiência é legal. Mas o Cruzeiro tem que pensar agora. Esquece, Sul-Americano, nada disso. Se manter na Série A. Ponto. Parabéns ao Rogério. E o Cruzeiro, vou falar de novo, só vem sofrendo o que a gente já sabia do 2018. Só que o nego foi cobertando porque ganhou o título. E o Grêmio fez a sua parte. Tivemos também ali o jogo de Santos Atlético Paranaense. Eu vou falar no final, Santos Atlético Paranaense. Tivemos Botafogo e Atlético Mineiro. Daqui a pouco eu falo. CSA e Chapecoense. CSA 2, Chapecoense 0. Cara, o CSA tá me surpreendendo. O CSA tá começando a me lembrar o Ceará do ano passado. A gente vai ver na pontuação. O CSA tá começando a me lembrar o Ceará. Ó, rapaz, posso queimar minha língua, hein? O CSA tá começando a subir, ganhou da Chapecoense 2-0. Chapecoense, eu vou falar de novo, é um dos times mais fracos que eu lembro da Chapecoense. Um dos mais fracos. Vai ser muito difícil a Chapecoense não cair. Mas muito difícil. Muito difícil. O time da Chapecoense é muito limitado. O CSA está surpreendendo. Fez 2-0, mas fez uns 300 gols, foram anulados, perdeu o pênalti, mas conseguiu ganhar. Parabéns ao CSA. E a Chapecoense vai ser aquilo. Agora vamos lá. Botafogo e Atlético Mineiro. Botafogo ganhou de 2-1. Parabéns aos jogadores do Botafogo. Parabéns à torcida. Apoia esses caras. Diretoria não. Diretoria. Ah, mas que assumiu agora. Pô, legal, mas diretoria. Porque funcionários sem receber, a torcida tendo que fazer inteira para ajudar a funcionar, o jogador sem receber, e os caras estão lá correndo. Então, parabéns, independente de ganhar ou perder, parabéns. Torcida do Botafogo, o dia que o Botafogo perder, como já perdeu, estava vindo de várias derrotas, não chame esses caras de mercenário, porque não são. Não são. Os caras estão honrando as tradições do Botafogo. Uma coisa é vontade, outra é qualidade, tá? Vamos separar, tá? Mas vontade, os caras estão tendo muito, parabéns. E ganharam do Atlético de 2-1. Agora tem um detalhe, que vale até para o próximo jogo que eu vou falar. Vou falar de novo, sempre. Eu não gosto do árbitro de vídeo. Eu sou contra o VAR. Sei que veio para ficar e não vai sair mais, mas eu sou contra o VAR. O VAR é um atestado de incompetência do juiz. Atestado de incompetência. E a gente está vendo o VAR, que tem a função de ajudar, algumas vezes não está ajudando nada, está atrapalhando. Vamos lá. O pênalti a favor do Botafogo com o braço do Igor Rabelo. Ele pula. Eu sinto que o Igor Rabelo abre um pouco o braço para aumentar o seu ângulo e a bola bate. Mas ele tá com o braço colado aqui, ó, com o braço colado. A bola bateu. Senti até que ele abriu um pouquinho o braço, aumentou o seu ângulo. O juiz não deu o pênalti, depois teve um lance, rolou o lance, o jogador do Botafogo tomou um cartão amarelo lá, ele foi ver no VAR, entendeu que foi pênalti. Legal, beleza. Só que aí você vai começar a pensar. Atlético Mineiro perdeu mais uma. Tá caindo pelas tabelas. Despencando. Na sorte, vai brigar pela Libertadores. Mas tem que melhorar muito o Atlético. Muito. Então, voltando a falar do pênalti. O juiz deu. Legal. Beleza. Tranquilo. Aí vamos lá para o outro jogo. Atlético Paranaense e Santos.
Santos, para mim, eu fiz o vídeo, depois você vai lá e olha. Santos, para mim, não jogou bem. Atlético Paranaense, dentro da limitação do seu time, foi mais consistente. Empate 1-1. Gol do Santos, de pênalti. Na minha visão, naquele jogo, nesse jogo do Santos Atlético Paranaense, o pênalti para mim que foi, o juiz não deu. Foi um pênalti do lateral Adriano em cima do Marinho. Que ele dá um rapa dentro da área. Para mim aquilo foi pênalti. Que o juiz estava a 2 metros e não viu. E o árbitro de vídeo também. Nada. O lance que ele deu o pênalti. Já falei, vou falar de novo. Para mim, não foi nem falta. Mas aí ele dá falta. Depois do árbitro de vídeo chamar ele dá uma olhada e ele dá pênalti. Agora a arbitragem diz que vai mostrar um vídeo que mostra ele pisando, acho que do pé do Marinho, em cima da linha. Mas a minha pergunta é o seguinte. Porra, ele não tinha marcado a falta? Então nesse lance teve 2 faltas. Teve a primeira que ele marcou que eu não vi e uma segunda. Meu amigo torcedor do Santos. Vamos lá. O Marinho cai dentro da área, o Marinho domina e vira e parte de frente pro gol. Quando ele começa a entrar dentro da área, ele já está caindo, ele já está dobrando o joelho. Antes de chegar na linha. Ah, pode ter pisado. Porra, na boa. Se o jogador do Atlético Paranaense pisou realmente, foi porque ele já estava caindo o Marinho, cara. Pô, não foi absolutamente porra nenhuma. Não foi nada. Ah, vai mostrar a imagem. Na boa. Ele deve ter dado um toquinho de nada. De nada. E ele já estava caindo. Foi o que eu falei. Se dá um toque, ele trança o pé. Ele não trançou. Então, muito ruim. O árbitro horrível. O árbitro de vídeo são horrorosos. É o mesmo cara que não deu o pênalti pro Ceará. É o mesmo cara. O mesmo cara que no árbitro de vídeo é o mesmo cara. Ou ele é ruim ou é mal intencionado. Ponto. Ou ele é ruim ou é mal intencionado. Então, na minha visão, absolutamente nada. Aí, alguns já vão falar, CBF está armando tudo para o Flamengo ser campeão, como já estou escutando. Bom, se a CBF estivesse armando, não daria esse pênalti mandrake para o Santos. Ah, Magalhães, é porque ia pegar muito mal, porque foi um pênalti muito claro do Adriano em cima do Marinho, ele resolveu compensar dar esse. Pô, um erro não justifica o outro. Ou eles são ruins ou são muito mal intencionados. Que, na minha visão, é os dois. São ruins e mal intencionados. Ruim e mal intencionado. Então, Atlético Paranaense, na minha concepção, garfado. Foi prejudicado. Porém, Paulo André, ex-zagueiro, que está na Atlético Paranaense, vem e fala do árbitro de vídeo, falou. Concordo com o Paulo André, com o que ele falou. Agora, por que o Paulo André, no jogo contra o Grêmio, que pra mim aquilo foi pênalti pra caramba, do Wellington, o Wellington tava com o braço aberto. E por que eu tô falando que foi muito pênalti? Porque no lance do jogo do Botafogo, o Igor Rabelo tá assim, ele abre um pouquinho, bateu, uma falta. Ah, lembrei do lance do São Paulo, pênalti do São Paulo. O jogador do São Paulo tá assim, vira de lado, a mão tá assim. A bola bate na mão dele. Ele aumentou o espaço dele. O juiz foi e deu pênalti, não foi isso? No lance do Inter São Paulo, que ele tava assim, segurado aqui, ó. Quando ele virou, ele aumentou o seu ângulo, a bola bateu na mão dele, o juiz deu pênalti. Legal, também achei pênalti. E aquele do Wellington, que ele pula, abrindo o braço e bate no braço dele, não é pênalti? Foi muito pênalti também. E o juiz não deu. Por que o Paulo André também não veio falar? Mas não vai falar. Vai falar só cu.
quando é contra. Então, tem que se medir um pouco. Eu entendi o Paulo André, ele está defendendo o seu clube. Porém, aquilo contra o Grêmio foi pênalti. Muito pênalti. Como esse contra o Atlético Paranaense, nesse jogo contra o Santos, não foi absolutamente nada, nada. Inventaram. Como o do Botafogo contra o Atlético Mineiro, foi pênalti. Então, estão errando e acertando para tudo quanto é lado. O que a gente vê nitidamente é que os juízes são horrorosos, o árbitro de vídeo é horroroso. Alguns, outros são nitidamente mal intencionados. Com esses jogos aí que a gente viu e a classificação, hoje a classificação tá: o Flamengo em primeiro lugar com 39 pontos. Por que o Flamengo é primeiro lugar? Últimos 5 jogos, 5 vitórias do Flamengo. É por isso que o Flamengo é líder. Segundo lugar está o Santos, com 37 pontos. Nos últimos 5 jogos, o Santos só teve uma vitória. Por isso que perdeu a liderança. Palmeiras, últimos 5 jogos. Palmeiras está com 33 pontos com um jogo a menos. Últimos 5 jogos, apenas uma vitória, que é essa agora. Que teve uma vitória. É por isso que perdeu a liderança e perdeu a segunda colocação. Corinthians, últimos 5 jogos, 2 vitórias e 3 empates. Se não empata tanto, se ganha, talvez fosse líder do campeonato, mas oscila muito. É por isso que eu falo que eu acho meio difícil o Corinthians disputar o título, porque ele oscila demais, ele empata muito. São Paulo, últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Gangorra igual ao Corinthians. Então, já está lá em 5º lugar. Internacional, nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 derrota e um empate. Dentro do normal. Por isso que o Inter está subindo. 3 vitórias, sendo 2 consecutivas. O Bahia, 3 vitórias e 2 empates. Sensacional. 3 vitórias e 2 empates. Tá, ó, pegando elevador e subindo muito. E o Bahia já está em 7º lugar. Atlético Mineiro, que estava lá em segundo, terceiro, está agora em 8º colocado. 5 jogos, 1 vitória e 4 derrotas. Pegou o elevador, está descendo para o subsolo. Atlético Mineiro. Atlético Paranaense, nos 5 jogos, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O Atlético Paranaense está envolvido aí, Copa do Brasil, Libertadores, estava muito conturbado, mas está se mantendo ali, 26 pontos. Quando resolver esse negócio da Copa do Brasil, o Atlético tem condições de brigar acima, porque aí vai focar só no Campeonato Brasileiro. A decisão da Copa do Brasil é agora, essa semana e na outra, então decide. Então já vai ter o segundo turno inteiro para o Atlético Paranaense brigar com o time completo pela parte de cima da tabela. Botafogo está ali na dele com o elenco que tem, sem pagamento, em 10º lugar, fechando a primeira página, em 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas, 1 empate. Esse é o Botafogo. Esse é o campeonato do Botafogo, vai ficar oscilando, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Do jeito que está o Botafogo, sem dinheiro, estava sem água, ninguém paga, todo mundo duro, não pode se esperar muito do Botafogo. Então o Botafogo está fazendo mais do que se esperava em 10º lugar. O Grêmio, que não consegue focar direto no Campeonato Brasileiro, porque se focasse estava no topo da tabela, está ali com 25 pontos nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, poderia estar melhor, mas abandona assim o Campeonato Brasileiro, vai tentar agora somar pontos, porque tem esse espaço aí até o jogo da Libertadores, está ali em 11º lugar, poderia estar melhor, mas o início do Grêmio brasileiro não foi bom. Ceará, com 21 pontos, os últimos jogos, em 5 jogos teve apenas 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate, não foi bom, esses 5 jogos aí não foi bom com apenas 1 vitória. Se tivesse empatado, estava pelo menos mais em cima na tabela, estava vindo de 3 derrotas seguidas do Ceará, deu uma queda na tabela, está em 12º, mas está ali com 21 pontos, tem uma margem ainda tranquila não, mas ainda tem uma margem para zona de rebaixamento. Fortaleza, que perdeu em casa, que mesmo número de pontos do seu arquirrival, só que o Fortaleza tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate.
nesses últimos 5 jogos o Fortaleza foi um pouquinho melhor. E essa derrota em casa, Fluminense, acho que o Fortaleza não esperava. Se o Fortaleza ganha, estaria ali com 24 pontos, estaria exatamente na frente do Ceará. Goiás, que teve um início muito bom, agora está começando a dar uma caída, também está com 21 pontos. Últimos 5 jogos, 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Vasco da Gama, esse é o campeonato, essa gangorra do Vasco da Gama ali, com 20 pontos em 15º lugar, com 2 vitórias e 3 derrotas nos últimos 5 jogos. O Cruzeiro, essa bomba atômica que está o Cruzeiro, com 18 pontos, com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, que foi essa última aí sobre o Cruzeiro, o Grêmio. E na zona de rebaixamento, Fluminense com 15 pontos, com um jogo a menos, que se ganhar o jogo, acho que contra o Palmeiras, se ganhar, coloca o Cruzeiro de novo na zona de rebaixamento, vem ali de 2 vitórias e 3 derrotas. O CSA, surpreendentemente, já com 15 pontos, nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Chapecoense caindo pelas tabelas, com 14 pontos, nos últimos 5 jogos apenas 1 vitória. E o Avaí, que vai ter que ser milagre mesmo, teve a sua primeira vitória sobre o Fluminense e tem ali 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. Então essa é a classificação, essa foi a minha análise. Sei que ficou longo, mas eu tinha que falar algumas coisas aqui. Então curta, compartilhe, inscreva aqui no canal Resenha com Magalhães, e esse foi o resumão. Um grande abraço, conto com a sua participação. Até mais, valeu, tamo junto, tchau.